O cheiro a cera de abelha, trufas e, acima de tudo, um desespero abafado ainda me assombra. Meses se passaram, mas o restaurante O Marfim Negro continua a ser um fantasma. Uma sombra que dança nas paredes da Quinta da Valença. É aqui que estou agora, neste palacete que se tornou a minha prisão dourada, a minha proteção, o meu lar. Não sei bem. Lembrar-me de como vim parar aqui é como tentar segurar areia entre os dedos. A memória escorrega, muda de forma. Só sei que tudo começou por causa de um pudim de chocolate. Ou talvez não. Talvez já tivesse começado muito antes, no dia em que a minha mãe partiu e me deixou com uma montanha de dívidas hospitalares que me forçaram a abandonar a enfermagem. Aquilo partiu-me, sabem? Estudei tanto, sonhei tanto em ajudar pessoas, e de repente estava a limpar mesas, os sonhos desfeitos como louça de porcelana. Trabalhava dobrado, noites e noites sem fim, e a exaustão era um peso constante nas minhas pálpebras, uma névoa que me toldava a mente, mas naquela noite no Marfim Negro, o cansaço não era uma opção. A família Valente ia jantar. O nome já gelava o sangue. João Valente, 32 anos. Uma beleza fria, cortante, o tipo de homem que te afasta, não te atrai. O seu fato cinzento, escuro, parecia uma armadura, e a aura que o envolvia era palpável. Sinto ainda o ar à volta da mesa dele, mais denso, quase elétrico. Não era por acaso que era o rei, o chefe da máfia em Lisboa. Ao seu lado estava a Sofia Rebelo, a noiva, filha do senador Ricardo Rebelo, uma aliança de peso, como se dizia. Loira, impecável no seu vestido de seda esmeralda, e com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Aqueles olhos, não os esquecerei, eram como pedras frias. E do outro lado, o pequeno Pedro, com os seus 6 anos, tão miúdo na cadeira de veludo, as pernas a baloiçar. Tinha os caracóis escuros do pai e uma expressão séria, pesada, que nenhuma criança deveria ter. Aquilo apertou-me o coração. Uma criança não devia ter aquele peso no olhar. João nem sequer olhou para cima quando pediu água. A sua voz era um barítono grave que parecia fazer vibrar a própria mesa de ébano. "Claro, senhor", respondi, a voz mecânica enquanto vertia a água com gás, com uma precisão que só a prática exaustiva confere. A Sofia intrometeu-se, a voz carregada de doçura, quase enjoativa. "E para o Pedro, Enzo? Ele portou-se tão bem hoje. Pedi ao chefe Laurent para preparar aquele mousse de chocolate especial que ele adora. Aquele com o crocante de avelã." Eu, Ana, congelei por uma fração de segundo. O menu eu conhecia de cor e salteado. O chefe Laurent, um francês temperamental que cozinhava como um deus, mas tinha o gênio de um demônio, não fazia pedidos especiais assim. De repente, por capricho, algo não batia certo. "Ele não tem fome", João disse, desinteressado, lançando um olhar rápido ao filho. "Tens, Pedro?" O Pedro olhou para a Sofia, depois para o colo. "Acho que posso comer um bocadinho", murmurou ele. Era uma voz tão suave, quase inaudível. A Sofia, contudo, abriu um sorriso radiante, pousando uma mão perfeitamente manicure no braço de João. "Vês? Ele precisa de forças. Vou eu mesma verificar a sobremesa para ter a certeza de que está perfeita." E lá foi ela, o farfalhar da sua seda verde, ecoando no silêncio polido do salão. Os meus olhos seguiram-na, fixos na sua figura elegante. Algo me dizia que havia um erro na pintura. Não era só o tom demasiado solícito, a forma como a sua mão se demorou na bolsa de mão antes de se dirigir para a cozinha. Havia um nó no estômago, uma sensação de que algo muito errado estava para acontecer. Uns 5 minutos depois, a Sofia voltou, acompanhada por um auxiliar que carregava um tabuleiro de prata. "Aqui estamos nós", arrulhou ela. Eram umas palavras quase infantis, estranhamente deslocadas.
Pegou na tigela de cristal do tabuleiro, ela própria, o que era altamente incomum para o protocolo do restaurante, e colocou-a em frente do rapaz. Come tudo, querido. O mousse parecia rico e escuro, luxuoso. Mas quando as luzes do restaurante incidiram na superfície, eu vi. Era tênue, quase invisível. Um resíduo cintilante na borda da tigela, exatamente onde a colher repousava. Para qualquer outra pessoa, podia parecer um grão de açúcar, um descuido trivial. Mas eu tinha passado 2 anos na faculdade de enfermagem antes de as dívidas me tirarem. Eu sabia como as pílulas de desoxina esmagadas se pareciam quando não estavam completamente dissolvidas. Aquele pó esbranquiçado como gesso contrastando com o chocolate escuro era inconfundível. O Pedro pegou na colher. A Sofia observava-o. Não estava a comer a sua própria comida. As suas mãos agarravam a toalha de mesa, os nós dos dedos brancos. Estava a prender a respiração. Estava à espera que ele morresse. O pensamento atingiu-me com a força de um soco. E o Pedro levou uma grande colher de chocolate à boca. Abriu os lábios, a inocência pura no seu rosto. Eu não pensei. Não calculei o risco de me aproximar de um homem que se dizia ter matado 3 homens com uma caneta. Não hesitei. Apenas agi. Disparei pelo salão, ignorando o suspiro chocado do maître. Para! Gritei, a voz rasgando o silêncio do restaurante. O Pedro estremeceu, a colher pairando a centímetros dos lábios. A cabeça da Sofia ergueu-se, os olhos arregalados, não de surpresa, mas de raiva pura. A tua noiva pôs alguma coisa na comida do teu filho. Gritei, esbarrando na mesa. Não parei por aí. Bati na colher da mão da criança, espalhando chocolate por todo o fato impecável de João. O restaurante mergulhou num silêncio mortal. Por um batimento cardíaco, ninguém se moveu. Depois, o som do ferrolho de uma arma a ser puxado ecoou pela sala. João Valente estava de pé. Na mão, uma pistola preta mate. Não apontava para mim. Segurava-a baixa, varrendo a sala, o corpo a proteger instantaneamente o filho. O que é que disseste? A voz de João era letalmente calma, um sussurro que me gelou até aos ossos. A Sofia levantou-se, o rosto corado de fúria. Enzo, esta louca acabou de nos atacar. Olha para ela. Deve estar drogada. Dispara-lhe. Eu ofegava, o peito a subir e a descer descontroladamente. Estava entre o chefe da máfia e a saída, as mãos erguidas em sinal de rendição. Olhe para a borda da tigela, implorei, a voz a tremer, mas desafiadora. Por favor, olhe para a borda. Não é açúcar, são comprimidos esmagados. Ela foi à cozinha para os colocar. Está a mentir, guinchou Sofia, a voz falhando. Fui ver o chefe. Enzo, manda a segurança deitá-la fora. João olhou para mim. Viu o terror nos meus olhos, mas também a convicção, aquela certeza inabalável que me impulsionou. Olhou para o filho, que tremia, chocolate na camisola. Depois, João olhou para a tigela. Molhou o dedo mindinho no pó branco da borda, esfregando-o contra o polegar. Levou-o ao nariz. Não provou. Sabia bem demais. Lentamente, João virou a cabeça para a Sofia. O olhar no seu rosto era terrivelmente vazio. Sofia, disse ele suavemente, a voz quase inaudível. Por que é que a sobremesa do meu filho cheira a amêndoas e ligante químico? O rosto da Sofia perdeu toda a cor. Não sei. O chefe deve ter... O chefe está com a minha família há 20 anos. João cortou-a, a voz carregada de uma frieza cortante. Tu foste a única que tocou na tigela. Enzo, querido, por favor. A Sofia deu um passo para trás, o pânico evidente nos seus olhos. Zé, João comandou sem desviar o olhar dela. Uma figura massiva saiu das sombras perto da entrada. Zé, o chefe de segurança, estava lá num instante. Fecha as portas. Ninguém sai, João ordenou. E leva a senhorita Rebelo para o carro.
Pra bagageira, a Sofia gritou enquanto Zé a agarrava pelo braço. Não podes fazer isto. O meu pai é senador. Vais começar uma guerra, João. Uma guerra? João repetiu, o rosto distorcido por uma raiva contida. A guerra começou no momento em que tentaste envenenar o meu sangue. Virou-se para mim. Eu ainda tremia à espera da bala. João guardou a arma, pôs a mão no casaco, tirou um lenço e limpou o chocolate da lapela. Depois, olhou-me diretamente nos olhos. Qual é o teu nome? Ana, gaguejei. Ana Mitchell. Ana Mitchell, João repetiu, saboreando o nome como se estivesse a provar o meu destino. Acabaste de acusar a filha de um senador de tentativa de homicídio perante 50 testemunhas. Eu disse a verdade, sussurrei. João aproximou-se, erguia-se sobre mim, imponente, cheirava a pólvora e a perfume caro. Vamos ver, vens comigo. O quê? Não, tenho de trabalhar. Já não trabalhas aqui, João disse agarrando o meu pulso. A sua força era de ferro, mas não dolorosa. Se estiveres certa, és dona desta cidade. Se estiveres errada, não viverás para ver o nascer do sol. A sua voz era uma sentença, fria e sem apelo. A viagem para a Quinta da Valença foi um silêncio sufocante. Sentei-me na parte de trás de um SUV preto blindado. João sentava-se ao meu lado, a olhar pela janela, a mandíbula tensa. Pedro dormia do outro lado do pai, a cabeça apoiada na sua perna. Mesmo a dormir, o rapaz agarrava o casaco de João com uma força desesperada. A minha mente corria a mil. Por que é que fiz aquilo? Por que é que não fiquei calada? Mas eu sabia a resposta. Eu não conseguiria assistir a uma criança morrer. O carro abrandou ao passar por portões de ferro maciço. A Quinta da Valença não era uma casa. Era uma fortaleza. Muros altos de pedra, câmaras a girar em cada esquina e homens com metralhadoras a patrulhar o perímetro. Quando o carro parou, João levou o Pedro nos braços para dentro, gesticulando para eu o seguir. Entramos num salão grandioso, com chão de mármore e um candelabro que parecia custar mais do que todo o meu bairro. Zé, João chamou. O chefe de segurança apareceu por uma porta lateral. Tinha um ar sombrio. Está na cela de contenção, chefe. Aos berros por causa do pai. Zé informou. Deixa a berrar, João disse friamente. Testaram a tigela? Fizemos um rastreio toxicológico rápido. Zé disse, entregando um tablet a João. Tinhas razão. Desoxina. Suficiente para parar o coração de um cavalo, quanto mais de um miúdo de 30 quilos. Se ele tivesse comido 2 colheres, estaria morto agora. João fechou os olhos por um segundo. Um músculo na sua mandíbula estremeceu. Quando os abriu, a frieza desaparecera, substituída por uma raiva ardente e focada. Virou-se para mim. Tens formação médica, afirmou. Não era uma pergunta. 2 anos de enfermagem, respondi, abraçando-me a mim mesma, como se pudesse encontrar conforto. Tive de abandonar. Por quê? Dinheiro, disse simplesmente. Era a história de sempre, não é? A minha vida toda sempre foi sobre dinheiro, ou a falta dele. João assentiu. Caminhou até uma mesa lateral e deitou 2 copos de um líquido âmbar. Entregou-me um. Bebe, ajuda com o choque. Peguei no copo, mas não bebi. Sou uma prisioneira aqui, senhor Valente? Chama-me Enzo, disse ele, dando um gole no seu uísque. E para responder à tua pergunta, sim, por agora. Eu salvei o teu filho, disse uma chama de raiva a cortar o meu medo. E agora estás a prender-me. Estou a manter-te viva, Enzo corrigiu. A Sofia Rebelo não é apenas uma socialite mimada. Ela é um peão num jogo muito maior. Se ela tentou matar o Pedro, significa que o pai dela, ou alguém ainda mais poderoso, a sancionou. Queriam destruir-me, tirando-me o meu herdeiro. Ele aproximou-se de mim, os seus olhos escuros a perscrutarem os meus. És a única testemunha.
Se te deixar ir para casa esta noite, estarás morta dentro de 1 hora. Um assalto que correu mal ou uma fuga de gás. É assim que eles operam. Senti um arrepio a percorrer a minha espinha. Então, o que acontece agora? Agora, Enzo disse pousando o copo. Tu ficas aqui. Tu tomas conta do Pedro. Preciso de alguém em quem possa confiar. E neste momento, a lista de pessoas que não tentaram matar o meu filho tem exatamente uma pessoa. Tu. Sou uma empregada de mesa, argumentei, não uma guarda-costas. Tu avistaste um rastro de veneno num restaurante escuro a 6 metros de distância. Enzo contabilizou, ignorando o meu protesto. Tens olhos e tens coragem. Posso comprar músculos, Ana. Não posso comprar lealdade. Tu provaste a tua esta noite sem pedir um tostão. Antes que eu pudesse responder, um telefone tocou. Era um telefone antigo e pesado, de disco, na secretária. A expressão de Enzo escureceu. Será o senador. Pegou no auscultador. Observei a transformação. O pai preocupado desapareceu, substituído pelo chefe implacável. Ricardo, Enzo disse ao telefone. A sua voz era casual, quase entediada. Havia gritos do outro lado. Sofia? Enzo interrompeu os gritos. Ah, ela está aqui. Estamos a ter um jantar tardio. Não, ela não pode vir ao telefone. Está ocupada neste momento. Fez uma pausa a ouvir. Se alguma vez voltares a enviar alguém para perto do meu filho, Enzo disse, a voz baixando para um sussurro que se fez ouvir em toda a sala. Não te matarei apenas, Ricardo. Queimarei o teu legado até que a única coisa que reste do nome Rebelo seja a cinza na minha lareira. Ele bateu o telefone. Vem, Enzo disse para mim. Temos trabalho a fazer. Trabalho? A Sofia não estava a trabalhar sozinha, Enzo disse, caminhando para as pesadas portas de carvalho do seu escritório. Ela vai dizer-nos quem lhe deu o veneno, e tu vais ajudar-me a verificar se ela está a mentir. Eu? Como? Tu sabes os sintomas do medicamento, Enzo disse. Sabes quanto tempo demora a fazer efeito? Vou fazer-lhe perguntas. Vais dizer-me se as reações biológicas dela correspondem à sua história. Eu hesitei. Isto era loucura. Isto era a máfia. Mas depois lembrei-me do rosto pequeno e assustado do Pedro. Lembrei-me da forma como ele se agarrava ao pai. Está bem, disse. A decisão saiu dos meus lábios antes que eu pudesse questioná-la. Enzo parou à porta. Olhou para mim e, pela primeira vez, houve um brilho de algo mais nos seus olhos. Respeito, ou talvez algo mais perigoso. Fica perto de mim, Ana, disse ele. A noite está apenas a começar. O meu corpo tremeu, uma mistura de medo e uma estranha adrenalina. De repente, a sensação de estar viva, de ter uma finalidade, embora perigosa, era inebriante. Momento. Tenho que parar aqui um bocadinho. Tudo isto, essa situação com o João Valente, o chefe da máfia de Lisboa, e eu, uma simples empregada de mesa, é completamente absurdo quando se pensa bem. Quero dizer, uma pessoa normal, no meu lugar, teria ficado em choque, fugido, ou simplesmente aceitado o dinheiro e desaparecido. Mas não eu. De alguma forma, a ideia de proteger o Pedro, de estar envolvida numa coisa tão grande, fez-me sentir algo que não sentia há muito tempo. Utilidade. É irônico, não é? A vida toda a fugir de problemas e, de repente, enfio-me no meio de uma guerra de máfia. Será que é por isso que se diz que o perigo atrai? Não faço ideia. Na minha aldeia teriam dito que eu era maluca varrida. E se calhar sou. Se calhar tudo isto é uma ilusão, uma forma de escapar à realidade cinzenta que tinha antes, mas há algo de real nisto, de demasiado real. E é assustador. Mas voltando à história, o porão da Quinta da Valença não tinha nada a ver com os andares de cima. O mármore fora substituído por betão frio,
os candelabros por tiras fluorescentes a zumbir. A Sofia estava sentada numa cadeira de metal no centro da sala. O seu caro vestido esmeralda estava rasgado na bainha, a máscara de pestanas a escorrer pelo rosto. As mãos estavam atadas atrás das costas com braçadeiras de plástico. Quando Enzo entrou, ela ergueu a cabeça, a esperança a brilhar nos seus olhos. Enzo, graças a Deus, diz a estes animais para me desatarem. O teu pai sabe que estás aqui. Enzo disse calmamente, encostado à parede, os braços cruzados. Eu estava lá atrás dele a tentar tornar-me invisível, a ouvir os meus próprios batimentos cardíacos no silêncio opressivo. Os olhos da Sofia dispararam para mim. Trouxeste a ajudante. Enzo, ela está a mentir. Está com inveja porque eu sou bonita e rica e ela está a limpar mesas. Enzo não reagiu aos insultos. Apenas olhou para mim. Ana, o que acontece se um adulto tomar desoxina sem uma condição cardíaca? Eu dei um passo em frente, a voz firme apesar do ambiente. Náuseas, tonturas, confusão, eventualmente arritmia cardíaca. Se a dose for alta o suficiente, paragem cardíaca. Ouviste, Sofia? Enzo perguntou, o tom quase doce. Paragem cardíaca é uma forma dolorosa de ir. Ele caminhou até uma pequena mesa onde a bolsa de mão da Sofia estava aberta. Tirou um pequeno estojo de prata para pílulas. Abriu. Estava vazio, mas forrado com um pó branco. Encontrei isto na tua mala, Enzo disse. Testamos o pó. É compatível. A Sofia parou de chorar instantaneamente. O seu rosto endureceu. A máscara de noiva carinhosa caiu, revelando a mulher fria e calculista por baixo. E então, Sofia cuspiu, ele é uma criança fraca, Enzo. Ele torna-te fraco. Passas o tempo todo preocupado com o açúcar no sangue e as alergias dele. Um Dom precisa de ser forte. Fiz isso por nós. Enzo riu. Foi um som seco e sem humor que me fez estremecer. Por nós ou pela família Petrov? A Sofia congelou. Achaste que eu não sabia? Enzo continuou aproximando-se. O teu pai deve aos Petrov 10 milhões de euros em dívidas de jogo. Prometeram perdoar-lhe tudo se tu eliminasses o meu herdeiro. Sem o Pedro, tu dar-me-ias um novo filho. Um filho com sangue rebelo. Um filho que os Petrov poderiam controlar. Eu, Ana, engasguei. A crueldade era avassaladora. Ele é um miúdo malcriado, a Sofia gritou. Nem sequer é teu. Toda a gente sabe que a mãe dele era uma vadia drogada. O som ecoou nas paredes de betão. Enzo não lhe tinha batido. Fui eu. Eu, Ana, estava ali, a mão a arder, o peito a ofegar. Tinha atravessado a sala sem sequer me aperceber. Não te atrevas, eu sibilei. Ele é uma criança inocente que confiava em ti. A Sofia olhou para mim em choque. Enzo olhou para mim, as sobrancelhas erguidas. Não parecia zangado. Parecia impressionado. Tens fogo, Ana, Enzo murmurou. Virou-se para a Sofia. Vais ficar aqui embaixo, Sofia. Vais escrever todos os nomes, todas as reuniões, todas as promessas que os Petrov te fizeram. E se eu não o fizer? Sofia desafiou, a voz tremendo. Enzo inclinou-se, o rosto a centímetros do dela. Então deixarei a Ana dar-te o jantar e usaremos a mesma receita que preparaste para o Pedro. A Sofia ficou pálida. Está bem, eu falo. Enzo endireitou-se. Fez um sinal a Zé. Pega na câmara. Grava tudo. Pegou no meu braço e levou-me para fora da sala. Enquanto subíamos as escadas, a adrenalina começou a desvanecer e os meus joelhos ficaram fracos. Tropecei. Enzo apanhou-me sem esforço, o braço a envolver a minha cintura. Puxou-me para junto dele para me estabilizar. Por um momento, estávamos peito a peito.
Podia sentir o calor a irradiar dele. Levantei a cabeça e o rosto dele estava perigosamente perto. Tens o hábito de salvar a minha família, Enzo disse, a voz baixa e rouca. Eu odeio os bullies. Eu ofeguei. Então estás na linha de trabalho errada, Enzo disse, mas o seu polegar roçou suavemente na minha anca. Ou talvez sejas exatamente o que preciso. Ele afastou-se, criando uma distância respeitosa, mas o ar entre nós crepitava com eletricidade. Vai lá para cima, para a ala de hóspedes, segunda porta à direita. Tens lá a roupa. Enzo comandou, a voz a voltar ao tom de negócios. Amanhã vamos para a guerra com os Petrov, e preciso que tu tenhas o aspecto. Aspecto de quê? Perguntei. Enzo virou-se. Um fantasma de um sorriso brincava nos seus lábios. Da minha nova noiva. A luz da manhã filtrou-se pelas pesadas cortinas de veludo da suíte de hóspedes, pintando faixas douradas sobre o tapete persa. Eu, Anna Mitchell, estava sentada na beira da cama de dossel, a olhar para o vestido estendido à minha frente. Era uma arma em forma de tecido, um vestido Chanel azul meia-noite profundo, estruturado e elegante, com uma racha que prometia perigo. Dava-me a sensação de que tinha de ser uma atriz, de que tinha de interpretar um papel que não era o meu. Bateram à porta. Entra, eu disse, a voz a soar mais forte do que me sentia. Enzo entrou. Tinha trocado o smoking por uma camisa casual de botões, as mangas arregaçadas, a revelar os antebraços tatuados e umas calças de ganga escuras. Era uma visão chocante, o chefe da máfia aparecer quase doméstico. Mas a arma no coldre debaixo da axila era um lembrete constante da realidade. Café, disse ele, entregando-me uma chávena a fumegar. Preto, com 2 açúcares. Era assim que o tomavas na copa do restaurante. Peguei na chávena, surpreendida. Reparaste? Eu reparo em tudo, Enzo disse, encostado à ombreira da porta. É assim que me mantenho vivo. A propósito de me manter vivo, precisamos de falar de termos. Tirou um documento dobrado do bolso de trás das calças e atirou-o para a cama. A família Petrov sabe que o noivado foi cancelado. Sabem que a Sofia falhou. Vão ver isto como uma declaração de guerra. Para proteger o Pedro, preciso de apresentar uma frente unida. Preciso de uma esposa, de uma mãe para o meu filho. Alguém por quem o público e o submundo acreditem que eu deitaria a cidade abaixo. Peguei no papel. Era um contrato. Os meus olhos arregalaram-se com o valor na linha final. 1 milhão de euros. Isto cobre as tuas dívidas, Enzo disse, a observar o meu rosto. As contas do hospital da tua mãe, os teus empréstimos estudantis, tudo. Em troca, usas o meu anel. Vives na minha casa, participas em eventos ao meu lado. E o mais importante, proteges o Pedro. Por quanto tempo? Perguntei, a voz embargada. Até que os Petrov sejam neutralizados. Pode ser 1 mês, pode ser 1 ano. Olhei para o dinheiro. Era liberdade. Era um recomeço. Mas depois olhei para Enzo. E o que aconteceria se eu dissesse que não? Tu sais por aquela porta, Enzo disse simplesmente. Dar-te-ei uma equipa de segurança durante 1 semana. Depois disso, estás por tua conta contra um cartel que sabe que tu és a razão pela qual o plano deles falhou. Não era uma ameaça dele. Era uma declaração de fato. E de alguma forma, isso era mais aterrorizante. Bebi um gole do café. Estava perfeito. Tenho condições, disse. Enzo levantou uma sobrancelha. Estás a negociar com um dom. Estou a negociar com um pai, corrigi. Condição 1, não sou prisioneira. Posso sair de casa com segurança, tudo bem, mas não ficarei trancada. Condição 2, o Pedro não é um adereço. Se ele estiver assustado, nós vamos embora, não importa quem ofendamos. Enzo estudou-me por um longo momento. O silêncio prolongou-se denso e pesado.
Depois, um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Concordado, disse ele. Pôs a mão no bolso e tirou uma caixa de veludo. Abriu-a. Lá dentro estava um diamante do tamanho de um ovo de codorniz, um corte esmeralda, uma pedra impecável engastada em platina. Era pesado, antigo e terrivelmente bonito. O anel da família Valente. Dá-me a tua mão, Enzo comandou. Estendi a minha mão trêmula. Enzo deslizou o anel para o meu dedo. A sua pele era áspera, calejada, mas o seu toque era surpreendentemente gentil. Não me soltou a mão imediatamente. A gala é hoje à noite, Enzo disse, o polegar roçando nos meus nós dos dedos. Os Petrov vão lá estar, o governador vai lá estar, a imprensa vai lá estar. Tens de convencê-los a todos de que és o amor da minha vida. Olhei para os seus olhos escuros e intensos. E como é que eu faço isso? Enzo aproximou-se, invadindo o meu espaço pessoal até eu sentir o calor a irradiar do seu peito. Olhando para mim como se fosses a única que sabe onde estão os corpos enterrados. Sabes, com aquele ar de cumplicidade perigosa. Pai! A voz quebrou o feitiço. Saltamos. O Pedro estava à porta a agarrar um urso de peluche. Parecia pequeno e pálido. Pedro, Enzo disse, a voz instantaneamente suavizada. Tive um pesadelo. O rapaz sussurrou. O chocolate. Eu não esperei por Enzo. Atravessei a sala e ajoelhei-me em frente do rapaz. O chocolate foi-se, Pedro. Foi-se tudo. E sabes que mais? Aposto que o chefe consegue fazer panquecas. Panquecas seguras. Eu faço-as. Queres ajudar-me? Pedro olhou para o pai a pedir permissão. Enzo assentiu, um olhar de profundo alívio a invadir o seu rosto. Está bem, Pedro sussurrou. Pegou na minha mão, a mão que usava o anel de 1 milhão de euros. Enzo observou-os caminhar em direção à cozinha. Pela primeira vez desde que a sua esposa morrera, há 4 anos, a pedra fria do solar parecia um pouco mais um lar. Mas ele sabia que o calor era perigoso. Dava-lhe algo a perder. E eu, por dentro, sentia-me uma impostora. Uma impostora com um anel valioso demais, uma missão perigosa demais, e um coração que começava a sentir coisas perigosas demais. Zé, o Ricardo Valente do submundo, era um homem de poucas palavras, mas de grande observação. Ele tinha visto muitas mulheres passarem pela vida de Enzo, todas elas bonitas, algumas inteligentes, mas nenhuma como aquela Ana. Ele lembrava-se do momento em que a viu pela primeira vez, a gritar no restaurante, sem medo, apenas com a determinação de salvar uma criança. Isso era raro. A maioria das pessoas fugia de Enzo, mas esta mulher corria para o perigo se achasse que era o certo. Ele tinha pensado que ela seria mais uma noiva conveniente até a guerra com os Petrov acabar. Mas a forma como ela olhava para Pedro, como se aquele miúdo fosse dela desde sempre, e a forma como Enzo a olhava. Zé já não via Enzo olhar para ninguém assim desde a morte da sua primeira esposa. Era um olhar que misturava possessão, respeito e, sim, algo mais terno, quase frágil. Zé suspirou. Esta rapariga ia trazer muitas complicações, mas talvez, apenas talvez, ela pudesse trazer algo que o dinheiro e o poder não conseguiam comprar. Uma família de verdade. Ele já não sabia o que pensar de tudo isto. A verdade seja dita. A gala anual de caridade do governador no Hotel Palácio, no Estoril, era o evento mais exclusivo da estação. Milhares de rosas brancas adornavam os pilares e um quarteto de cordas tocava melodias suaves no canto. O ar era denso de riqueza, de poder e debaixo da superfície polida de uma tensão quase palpável. Quando as portas se abriram e foram anunciados o Sr. João Valente juntamente com a Sra. Ana Mitchell, a sala emudeceu. Senti o peso de 300 pares de olhos. Agarrei o braço de Enzo. O vestido azul meia-noite assentava-me como uma segunda pele, e o diamante na minha mão captava a luz
enviando prismas a dançar pelas paredes. Respira. Enzo sussurrou ao meu ouvido, os seus lábios roçando na minha pele. Tu és a dona desta sala. Eles são ovelhas. Tu és a companheira do lobo. Descemos a grande escadaria. As câmaras disparavam como relâmpagos. É aquela empregada de mesa. Alguém sussurrou alto. Olhem para o anel. É a pedra da matriarca valente. O que aconteceu com a Sofia? Enzo guiou-me pela multidão como um tubarão a cortar a água. Apresentou-me a juízes, membros da Câmara Municipal e CEOs. Eu interpretei o meu papel na perfeição. Ria nos momentos certos. Tocava no braço de Enzo com possessividade. Sorria com um conhecimento secreto, como se partilhássemos um segredo profundo e proibido. Mas o ar mudou quando ele entrou. Manuel Petrov. Era um homem mais velho, careca, com uma cicatriz a atravessar a sobrancelha esquerda. Estava cercado por 4 homens que pareciam mais soldados do que guarda-costas. Ao lado dele estava o seu filho, Tiago, jovem, arrogante e imprudente. Manuel caminhou diretamente para nós. A multidão abriu-se, pressentindo a violência no ar. João! Manuel trovejou, a sua voz como cascalho. E a nova fruta da estação? O aperto de Enzo na minha cintura apertou-se imperceptivelmente. Manuel, a desfrutar do bar aberto, ouvi dizer que a liquidez está apertada para ti, ultimamente. Os olhos de Manuel estreitaram-se. Cuidado, rapaz. Descartaste a filha de um senador por esta. Ele gesticulou desdenhosamente para mim. Uma criada. Insultas as nossas tradições. Ela tem mais honra no dedo mindinho do que toda a tua linhagem, Enzo disse, a sua voz baixando para aquele sussurro letal. Ah, é? Tiago Petrov deu um passo em frente a olhar para mim com um sorriso de escárnio. É bonita para uma plebeia. Diz-me, querida, quanto ele te pagou? Eu dou o dobro. Senti a raiva irradiar de Enzo. Eu sabia que ele estava prestes a sacar a arma. Se o fizesse, a noite terminaria num massacre. Tinha de desescalar a situação, mas tinha de fazê-lo com poder. Ri. Foi um som frio, agudo, que fez Tiago parar. O dobro? Perguntei, avaliando Tiago de alto a baixo com divertimento, os meus lábios desenhando um sorriso sarcástico. Querido, a olhar para o teu fato barato e aquele Rolex imitação, não acho que tenhas dinheiro para me comprar uma bebida, muito menos a minha lealdade. Uma onda de choque percorreu a multidão. Alguém soltou uma risada abafada. O rosto de Tiago ficou vermelho. Tiago ergueu a mão. Enzo agarrou o pulso de Tiago em pleno ar. O som de ossos a ranger foi audível. Toca-lhe, Enzo rosnou, e arrancarei esta mão e dar-te-ei a comer, cavalheiro. O governador apareceu a suar profusamente, flanqueado pela segurança. Por favor, isto é um evento de caridade. Manuel olhou para Enzo, depois para mim, um olhar de ódio genuíno. Desfruta da tua noite, João. A escuridão chega cedo em Lisboa. Os Petrov recuaram, mas a mensagem era clara. A trégua tinha acabado. Mais tarde, na varanda, longe dos olhares curiosos, soltei um suspiro que senti ter prendido por 1 hora. Foste incrível, Enzo disse. Estava encostado ao parapeito de pedra a observar-me. Estava aterrorizada, admiti, os ombros ainda tensos. Não parecias. Enzo aproximou-se. O horizonte da cidade cintilava atrás dele. Quando insultaste o Tiago, queria beijar-te ali mesmo, à frente de todos. O meu coração martelava contra as costelas. Porque não o fizeste. Por quê? Enzo murmurou, estendendo a mão para me prender uma madeixa de cabelo atrás da orelha. Se eu começar a beijar-te, Ana, não acho que conseguirei parar. Ele inclinou-se. Inclinei a cabeça para trás, o seu olhar a consumir-me. O beijo não foi gentil.
Foi desesperado, impulsionado pela adrenalina e pelo perigo. As mãos de Enzo enredaram-se no meu cabelo, puxando-me contra ele. Enrolei os braços ao pescoço dele. A linha entre o falso e o real dissolveu-se instantaneamente. Por um momento, não havia Petrov, nem veneno, nem contratos, apenas o fogo entre nós. Mas o momento foi desfeito pelo guincho de pneus lá embaixo. Abaixa-te! Enzo rugiu. Ele atirou-me para o chão mesmo quando o vidro da varanda se estilhaçou. Balas rasgaram a parede de pedra onde tínhamos estado um segundo antes. O pânico irrompeu dentro do salão de baile. Gritos, mais vidros a partir. Zé! Enzo gritou para o seu microfone de lapela. Estado! Equipa de ataque! A voz de Zé crepitou, acompanhada por tiros automáticos. Estão a subir pelo elevador de serviço. Precisamos de nos mover. Enzo agarrou a minha mão. Corre! Não me largues a mão! Corremos pelo caos do salão de baile. Convidados estavam encolhidos debaixo das mesas, puros no seu terror. Enzo movia-se com precisão militar, disparando 2 tiros contra um atirador que irrompeu pelas portas da cozinha. O homem caiu. Chegamos à escada de emergência. Enzo abriu a porta com um pontapé. Corremos 3 lances de escadas, os pulmões a arder. Quando chegamos à doca de carga, uma carrinha preta guinchou e parou à nossa frente. A porta lateral deslizou, mas não era o Zé. Era o Tiago Petrov, a segurar uma espingarda de assalto. Surpresa! Tiago sorriu. Enzo empurrou-me para trás de um pilar de betão mesmo quando o Tiago abriu fogo. As balas lascavam o betão. Enzo retalhou, mas estava encurralado. Ana, Enzo disse verificando o seu carregador. Tenho 4 balas. O Zé está a 2 minutos de distância. Vou atrair o fogo deles. Tu corres para a saída. Não, agarrei o braço dele. Não te vou deixar. Tens de ir. Tens de sobreviver para cuidares do Pedro. O Pedro precisa do pai. Enzo praticamente implorou. Claro, gritei. De repente, uma constatação atingiu-me. A doca de carga. Já tinha feito eventos de catering neste hotel antes. Eu sabia onde ficava o controle manual do sistema de extinção de incêndios. Estava a 3 metros de distância, na parede oposta. Cobre-me, disse. O quê? Não. Eu não ouvi. Saí disparada da cobertura. Ana! Enzo gritou, levantando-se e disparando cegamente contra a carrinha para os distrair. Eu deslizei pelo chão oleoso, balas a ricochetear à volta dos meus pés. Cheguei à alavanca vermelha e puxei-a para baixo com todo o meu peso. Ush! Espuma química e água sob alta pressão explodiram dos bicos do teto. A visibilidade caiu para 0 instantaneamente. O chão tornou-se uma pista de patinagem. Os meus olhos! Tiago gritou quando a espuma química lhe atingiu o rosto. Enzo não desperdiçou o segundo. Moveu-se pela névoa branca como um fantasma. 2 tiros soaram. Depois silêncio. Eu sentei-me contra a parede a tremer, encharcada em espuma. Uma sombra emergiu da névoa. Enzo! Ele estava ileso. Caminhou até mim, guardou a arma e levantou-me nos braços como se eu não pesasse nada. Tu és, Enzo ofegou, encostando a testa à minha, a mulher mais louca que já conheci. Isso é um elogio? Palravam, os dentes a bater. É a maior honra que posso dar, Enzo disse. O SUV blindado do Zé roncou na doca de carga um momento depois. Mas enquanto nos amontoávamos no carro, o telefone de Enzo tocou. Ele atendeu. O seu rosto ficou pálido. O sangue esvaiu-se dos seus lábios. O quê? Perguntei aterrorizada. É o Pedro? Enzo deixou cair o telefone. Olhou para mim, os olhos cheios de uma dor tão profunda que parecia a morte. Zé, ele disse que a casa de segurança foi comprometida. Eles não nos queriam. O ataque no hotel foi uma distração. Enzo, eles apanharam-no. Enzo sussurrou, a voz partida. Manuel apanhou o Pedro. A Quinta da Valença estava sob confinamento, transformada numa sala de guerra.
Mapas cobriam a mesa de jantar. Homens com armamento pesado estavam em cada janela. Enzo andava de um lado para o outro, um tigre enjaulado. Não falava há 1 hora. Temos uma localização, Zé disse entrando na sala. Parecia esgotado, uma ligadura à volta da cabeça. Um antigo matadouro abandonado no Poço do Bispo, no Distrito Industrial. É o antigo território do Manuel. Vamos agora, Enzo disse, agarrando um colete à prova de bala. É uma armadilha, chefe, Zé avisou. Eles querem que tu vais. Vão matar-te assim que entrares. Não me importo, Enzo disse apertando o colete. É o meu filho. Eu vou contigo, disse. Tinha vestido calças táticas pretas e um casaco escuro, a imagem de quem está pronta para a batalha. Absolutamente não. Enzo virou-se para mim, a voz carregada de fúria. Já fizeste o suficiente. Quase morreste esta noite. Ele também é meu filho, disse as palavras suspensas no ar, carregadas de uma verdade que eu mal compreendia. Talvez não de sangue, mas eu amo-o. E sou a única que consegue aproximar-me dele sem que atirem à vista. O que queres dizer? Eu sou o elo fraco, expliquei. Sou a civil. Se eu entrar lá com uma bandeira branca e exigir ver o rapaz, eles vão rir. Vão deixar-me entrar para me gozar. Não me vão ver como uma ameaça. Ana, eles vão matar-te. Não se estiveres logo atrás de mim, disse. Caminhei até ele e coloquei as mãos no seu peito, os meus olhos a implorar que confiasse em mim. Confia em mim, Enzo, como eu confiei em ti. Enzo fechou os olhos. A sua mão a cobrir a minha. Se te magoares, eu não... Vamos buscar o nosso rapaz. O matadouro cheirava a ferrugem e a sangue velho. Era um espaço cavernoso iluminado por luzes de trabalho penduradas. Manuel Petrov estava numa passarela a observar o andar principal. Pedro estava amarrado a uma cadeira debaixo dele, com um pedaço de fita adesiva na boca. Parecia aterrorizado, lágrimas a escorrer pelo rosto. Eu caminhei para o centro da sala, as mãos erguidas. Bem, Manuel riu, a sua voz a ecoar. A empregada de mesa regressa. Onde é que o grande João Valente se escondeu atrás da saia de uma mulher? Ele não vem, menti. A minha voz a tremer o suficiente para ser convincente. Ele disse que não arriscaria o seu império por um rapaz. Os olhos de Pedro arregalaram-se, o seu olhar uma mistura de traição e incompreensão. Mentira, Manuel cuspiu. Enzo morreria por este pirralho. Ele enviou-me para negociar, disse, dando um passo mais perto de Pedro. Ele ofereceu 5 milhões de euros em dinheiro lá fora no carro. Manuel fez uma pausa. A ganância era um poderoso motivador. 5 milhões. Liberta o rapaz e levo-te ao dinheiro, disse. Manuel sinalizou aos seus homens. Verifiquem o perímetro. Enquanto os guardas olhavam para a entrada, baixei as mãos. Da minha manga, retirei uma granada de luz e som. Uma que o Zé me tinha dado no carro. Puxei o pino e rolei-a para os guardas. Bang! Uma luz branca cegante e um estrondo ensurdecedor encheram a sala. Agora! Gritei, atirando-me para o Pedro. Os telhados de vidro estilhaçaram-se enquanto Enzo e a sua equipa desciam do telhado por cabos, as armas a disparar. Era o caos total. Protegi o corpo de Pedro com o meu enquanto as balas mordiam o chão à nossa volta. Rasguei a fita da boca de Pedro. Ana! Pedro soluçou. Estou aqui, querido. Estou aqui, sussurrei, a trabalhar nas cordas que prendiam as suas mãos. Enzo era um turbilhão de violência. Movia-se entre os soldados Petrov como o anjo da morte. Atirou em 2 homens, desarmou um terceiro e partiu o pescoço de um quarto. Manuel Petrov, percebendo que estava em desvantagem, puxou um revólver e apontou. Não para Enzo, mas para mim e Pedro. Não, Enzo rugiu. Estava demasiado longe, mas um tiro soou antes que Manuel pudesse puxar o gatilho. Manuel Petrov cambaleou. Uma mancha vermelha apareceu no seu peito. Olhou para cima, confuso, e caiu da passarela, despenhando-se no chão de betão. Parado na entrada estava Zé,
com uma espingarda de sniper a fumegar nas mãos. Ninguém toca na família, Zé grunhiu. A sala emudeceu. Os homens Petrov, vendo o seu líder morto, largaram as armas. Enzo correu para mim e Pedro. Caiu de joelhos, envolvendo-nos com os seus braços maciços. Enterrou o rosto no pescoço de Pedro, a tremer incontrolavelmente. Estou aqui, Enzo engasgou. Estou aqui para os dois. Pedro agarrava-se a mim e eu agarrava-me a Enzo. No meio do matadouro, cobertos de pó e sangue, éramos finalmente uma família. Foi um momento de caos e ternura que eu nunca esperaria encontrar. A neve começou a cair sobre Lisboa logo depois do almoço. Flocos grandes e preguiçosos que cobriram a sujidade da cidade num branco imaculado e perdoador. À noite, a Quinta da Valença, outrora uma fortaleza que sussurrava violência e segredos, parecia a saída de um livro de histórias. Os portões de ferro estavam coroados de azevinho, e as luzes fortes que costumavam varrer os terrenos em busca de assassinos agora estavam suavizadas, lançando um brilho dourado e acolhedor sobre o relvado coberto de neve. No interior, a transformação era ainda mais profunda. 3 meses haviam passado desde a noite no matadouro. 3 meses desde que o Império Petrov se desfez em pó, deixando João Valente o rei indiscutível da cidade. Mas para mim, Anna Mitchell, a vitória não era medida em território ou poder. Era medida no som que atualmente ecoava pela cozinha de teto alto. O som de um rapaz de 6 anos a rir. Não, não, Pedro, não podes pôr tanto glacê. Ele vai afogar-se. Ria limpando uma mancha de farinha da minha bochecha. Pedro estava sentado no balcão de mármore, as pernas a balançar alegremente. Vestiu uma camisola vermelha um pouco grande demais para ele, os seus caracóis escuros polvilhados com açúcar em pó. Ele não está a afogar-se, Ana. É armadura de neve. Ele é um soldado de neve. Armadura de neve? Levantei uma sobrancelha, fingindo seriedade. Bem, nesse caso continua soldado, mas se ele souber a puro açúcar, és tu que o comes. Combinado, Pedro cantou alegremente. Observei-o trabalhar com uma concentração feroz. As sombras que tinham assombrado os seus olhos 3 meses antes estavam a desvanecer-se. Ele já não estremecia com ruídos repentinos. Já não olhava para a sua comida com desconfiança. Era apenas um rapaz de novo. Uma criança que voltara a ser uma criança. Aquilo valia todo o perigo que eu tinha enfrentado. Virei-me para o forno para verificar a segunda fornada de pães de mel, mas a minha mente divagou. A minha mão foi instintivamente para o pesado diamante no meu anel, o anel da matriarca Valente. O contrato que eu tinha assinado com Enzo era claro. Termo, até que a ameaça seja neutralizada. A ameaça tinha desaparecido. Os Petrov eram história. A investigação policial tinha sido tratada pelos advogados de Enzo, resultando no incidente ser rotulado como uma disputa de gangues em que eu e Pedro éramos apenas espectadores inocentes. Tecnicamente, o meu trabalho estava feito. Tinha cumprido todas as cláusulas. Tinha desempenhado o papel da noiva dedicada. Tinha protegido o herdeiro e tinha estado ao lado do Dom. Por todos os direitos, deveria estar a fazer as malas. O 1 milhão de euros que Enzo prometera já estava numa conta segura em meu nome. Eu poderia ir para qualquer lugar. Paris, Roma ou apenas um apartamento tranquilo num bairro onde ninguém soubesse o meu nome. O pensamento fez o meu peito doer com uma agudeza física. Olhei em volta da cozinha. Esta casa maciça e intimidante tinha de alguma forma tornado-se um lar. Os funcionários, antes frios e distantes, agora cumprimentavam-me com sorrisos. Zé, o aterrorizante chefe de segurança, até me tinha tricotado um cachecol, embora ele afirmasse que o tinha comprado. E deixar Pedro. Isso partiria o meu coração em 1000 pedaços. E Enzo. Fechei os olhos. Enzo era uma complicação que eu não tinha antecipado.
Era o patrão, o perigoso dom da máfia, o homem que me tinha sequestrado. Mas era também o homem que me ouvia quando eu tinha pesadelos. Era o homem que me tinha abraçado na parte de trás da ambulância, recusando-se a deixar os paramédicos separar-nos. Era o homem cujo olhar me fazia sentir a única mulher no mundo. Mas nunca tínhamos falado do depois. Existíamos numa bolha do presente, fingindo que a data de validade do nosso acordo não existia. O forno devia apitar assim? Pedro perguntou, tirando-me dos meus pensamentos. Eu saltei. Oh, os biscoitos! Agarrei as luvas de forno e tirei o tabuleiro exatamente quando a pesada porta de carvalho da cozinha se abriu. Uma corrente de ar frio seguiu João Valente para a sala. Ele vestia um longo casaco de lã preto, flocos de neve a derreter nos seus ombros largos. Parecia cansado, o cansaço profundo de um homem que carrega o peso de um reino. Mas assim que os seus olhos caíram sobre nós, a tensão esvaiu-se do seu rosto. Cheira a padaria aqui, Enzo disse, a sua voz um ruído baixo que vibrou através dos meus ossos. Pai! Pedro saltou do balcão, ignorando a minha regra de não correr na cozinha, e atirou-se para os braços do pai. Enzo apanhou-o sem esforço, erguendo-o nos seus braços. Enterrou o rosto no pescoço do rapaz, inalando profundamente. Olá, Leonino, guardaste açúcar para os biscoitos ou está tudo na tua camisola? É armadura de neve, Pedro declarou orgulhosamente. A Ana ajudou-me. Os olhos de Enzo ergueram-se para encontrar os meus do outro lado da ilha da cozinha. O olhar neles era intenso, ardendo com um calor que não tinha nada a ver com o forno. Ela ajudou, foi? Enzo caminhou até mim, Pedro ainda aninhado na sua anca. Senti o meu ritmo cardíaco disparar. Posso ter sido cúmplice do crime do açúcar. Enzo pousou Pedro. Vai lavar as mãos, Pedro. O Zé está na sala de estar. Trouxe-te uma revista de banda desenhada. Fantástico! Pedro disparou para fora da sala, deixando um rastro de pó de farinha à sua passagem. De repente, a cozinha parecia muito pequena e muito íntima. Enzo deu um passo mais perto de mim. Não me tocou, mas o ar entre nós crepitava com eletricidade. Estendeu a mão e escovou uma madeixa de cabelo perdida da minha testa, o polegar demorando-se na minha pele. Tens farinha no nariz, murmurou. Soltei uma risada nervosa. Sou um desastre. Devia ir mudar de roupa antes do jantar. Estás linda, Enzo disse. As palavras eram simples, mas o peso que ele lhes deu fez-me prender a respiração. Parece que pertences aqui. Olhei para as minhas mãos, torcendo o anel. Enzo, precisamos de conversar. Enzo endureceu ligeiramente. A suavidade nos seus olhos endureceu para algo ilegível. Precisamos, o contrato, sussurrei, forçando-me a dizer as palavras que tanto temia. Os Petrov foram-se. A cidade está segura. Eu cumpri a minha parte do acordo. Enzo caminhou até o balcão e serviu um copo de água, de costas para mim. O silêncio prolongou-se, agonizante e denso. Então cumpriste, Enzo disse finalmente. Virou-se encostado ao lavatório, os braços cruzados sobre o peito. Tens o teu dinheiro, Ana. Estás livre de dívidas. És jovem. Poderias ir para a escola de enfermagem, poderias viajar, poderias encontrar um homem que não tem um alvo nas costas e uma arma no porta-luvas. Senti as lágrimas picarem os meus olhos. Ele estava a deixar-me ir, estava a dar-me a saída. Era a coisa nobre a fazer, e eu odiava-o por isso. É isso que queres? Perguntei, a minha voz a tremer. Queres que eu vá embora? Enzo olhou para mim por um longo momento. Depois afastou-se do balcão e encurtou a distância entre nós em duas longas passadas. Agarrou a minha cintura, puxando-me contra ele. As suas mãos eram desesperadas, possessivas. Quero que vás embora? Enzo respirou com dificuldade, a voz embargada. Ana, cada vez que tu sais por aquela porta, eu paro de respirar até tu voltares.
Acordo à meio da noite só para verificar o monitor para ter a certeza de que ainda estás no corredor. O pensamento desta casa sem ti não é um lar, é apenas um túmulo. Então por quê? Comecei, uma lágrima a escorrer pela minha bochecha. Porque sou um homem egoísta, Enzo confessou, limpando a lágrima com o polegar. Mas não sou um monstro. Prendi-te nesta vida uma vez porque não tive escolha. Não te prenderei novamente. Se ficares, tem de ser a tua escolha. Não por dívida, não por medo, não por Pedro. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. Prendia a respiração, o coração a bater descompassado. O contrato está anulado. Enzo disse, os seus olhos fixos nos meus. Queimei-o esta manhã. Ele tirou a mão. Não segurava um documento. Segurava uma pequena caixa de veludo preta. Quero negociar um novo acordo. Enzo disse suavemente. Um com termos vitalícios. Engasguei. As minhas mãos voaram para a boca. Enzo abriu a caixa. Lá dentro estava um anel. Não era o maciço e ostensivo anel de herança valente que eu usava. O símbolo de poder e dever. Este era delicado, uma aliança de platina com um diamante de lapidação radiante que captava a luz como uma estrela. Era elegante, moderno e pessoal. Era um anel para uma mulher, não um símbolo de status. Termo 1. Enzo recitou, a sua voz áspera com emoção. Tu ficas, não no quarto de hóspedes, no meu quarto, na minha cama, na minha vida. Soltei um soluço engasgado de riso. Termo 2. Enzo continuou aproximando-se. Tu deixas-me passar o resto dos meus dias a tentar ser digno de ti. Tu deixas-me proteger-te e prover para ti e adorar-te da forma que mereces. E termo 3. Sussurrei. Enzo ajoelhou-se. O rei de Lisboa, o homem que fazia os senadores tremerem, ajoelhou-se no chão da sua cozinha, num monte de farinha derramada. Termo 3. Tu tornas-te Ana Valente de verdade. Não para a imprensa, não para a família, mas para mim, porque eu amo-te, Ana. Amei-te desde o momento em que gritaste comigo naquele restaurante. Salvaste a vida do meu filho, mas salvaste a minha alma. Ele olhou para mim, vulnerável e aberto de uma forma que o mundo nunca veria. Vais assinar o contrato? Olhei para o anel, depois para o homem. Pensei no perigo. Pensei nas armas e nas noites tardias e no medo. E depois pensei na forma como ele olhava para Pedro, na forma como ele segurava a minha mão, na forma como ele me tinha feito sentir segura quando o mundo estava a arder. Ajoelhei-me em frente dele, ignorando a farinha, e segurei o rosto dele nas minhas mãos. Tenho uma contraproposta. Sorri através das minhas lágrimas. Os olhos de Enzo arregalaram-se ligeiramente. Oh, sem data de validade, disse, sem cláusulas de escape. Estás preso a mim, João Valente, para sempre. Enzo soltou um suspiro que soou como alívio e alegria misturados. Eu aceito. Ele deslizou o anel para o meu dedo, substituindo a pesada herança pela promessa de um futuro. Depois, não foi o beijo vistoso da gala, nem o beijo desesperado da doca de carga. Foi lento, profundo e cheio de uma promessa de eternidade. Tinha gosto a café, a ar de inverno e a amor. Que nojo! Interrompeu uma vozinha. Separamo-nos a rir. Pedro estava na porta, a revista de banda desenhada esquecida na mão, as mãos a cobrir os olhos, embora estivesse a espreitar pelos dedos. Pedro, vem cá! Enzo comandou, estendendo um braço. Pedro correu e atirou-se para a pilha de nós, abraçando-nos a ambos. A Ana vai ficar? Pedro perguntou, olhando para o pai. Sim, Pedro. Enzo disse, beijando o topo da cabeça do filho, o seu braço a apertar-me. Ela vai ficar. Nunca mais vai embora. Bom, Pedro decidiu, porque ela prometeu fazer a pistola de glacê,
E não podes quebrar uma promessa. Não, disse eu, encostando a cabeça ao ombro de Enzo, a olhar para os dois rapazes que se tinham tornado todo o meu mundo. Nesta família, nós cumprimos as nossas promessas. Lá fora, a neve continuava a cair, enterrando a história sombria da cidade sob um novo manto branco. Mas dentro da Quinta da Valença, a lareira estava quente. O ar cheirava a gengibre e pinho. E pela primeira vez em muito tempo, havia paz. Não uma paz perfeita, talvez. Uma paz feita de escolhas difíceis, de perigos espreitando, de um passado que nunca desaparece. Mas era a nossa paz. E hoje, sinto-me, não sei. Há dias em que penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outros dias a dúvida espreita e penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha vida. E por incrível que pareça, sinto que finalmente pertenço a algum